Se existe a clara luz, para que vivermos em trevas? Não há porquê, não é? Não há porquê. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versos 6 ao 9. É um conselho. Pedro, como os demais apóstolos, quando abriam a boca para falar, para escrever, eles expressavam de experiência própria. Fazer o contrário do que eles expressaram é bater com a cabeça na parede. Eles estão dizendo, quando eles abrem a boca, é porque eles tentaram fazer o contrário e só sofreram. Então eles chegaram à conclusão daquilo e Deus permitiu eles escreverem aquilo, porque aquilo é a melhor coisa para nós. Você sabe, você conhece a biografia de Pedro, por exemplo. Ele sofreu muito em querer fazer as coisas por conta própria. Ser o melhor pescador, e passou a noite toda, não pegou foi nada. Sofreu muito. Aí ele chega a essa conclusão: humilhai-vos, seja humilde. Não exalte, mas seja humilde. Nós não somos de nada. Eu fui arrogante, mas diante da criadinha do sumo sacerdote eu neguei Jesus. Então isso não adianta, dizendo Pedro, né? Em outras palavras. Então ele diz para nós aqui no verso 6. Isso é para mim, tá? É para você também? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, tempo de Deus, vos exalte. Deixa chegar o tempo para Deus te exaltar. Chega a hora. Lançando sobre ele toda, não é só a metade não, é no altar de Deus que você lança toda a vossa ansiedade. Está ansioso? Não vai comentar com a sua irmãzinha, seu irmãozinho, não, senão ela sai falando de você. Conte para Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Ele traz alegria para você. Agora verso 8, sede sóbrios. O que é sóbrio? Fui no dicionário para ver. Sóbrio quer dizer moderado, contido no comer, no beber, no falar, no agir. A palavra sóbrio é uma pessoa contida, equilibrada. Pedro falou isso depois de ter levado tanta cabeçada na quina da porta. Aí ele disse, olha, se não for sóbrio, você não vai vencer não. Aí ele escreve de experiência própria. Toda a Bíblia, ela é escrita baseada em experiência própria. Sede sóbrios, moderado, contido, equilibrado. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando pessoa desequilibrada que não é sóbrio, para tragar. Verso 9, ao qual resisti firme na fé. O que é resistir o diabo? Resistir o diabo é virar as costas, não dar ouvido para ele. Isso é resistir, diz o profeta. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Eita, eu sou o maior sofredor da terra. Pedro disse, não, isso acontece com todos os vossos irmãos no mundo. É só você não, é no mundo todo. Quem quer viver piamente em Cristo, padece perseguição. Mas padece com alegria, não é? Com alegria. Humilhai-vos, guarda essa palavra humilhai-vos, porque o nosso tema hoje é o contrário. Orgulho, nós vamos falar hoje sobre orgulho, orgulho. Mas guarda a palavra humilhai-vos, porque humilhar é irmão gêmeo dos que vencem. Orgulho é irmão gêmeo dos que perdem. Orgulho é irmão gêmeo dos que perdem a batalha. Todos que foram orgulhosos, veja o fim funesto que eles chegaram. Mas todos que foram humildes, veja a glória que eles chegaram. Veja agora, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Outro
conselho bonito que Samuel dá para Israel. Nós somos o Israel de Deus, né? 15:22 de 1 Samuel. Porém Samuel disse ao povo, né? Tem porventura, está dizendo isso para Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Saul pensou, não matou Agag, não matou os animais lá dele, porque trouxe para fazer sacrifício. Sendo que Deus disse que era para matar tudo. Deus, através de Samuel, falou para ele matar tudo. Mas ele trouxe, para fazer sacrifício para Deus. Samuel, cheio do Espírito Santo, disse, tem porventura Deus prazer em holocausto e sacrifício? Quer ganhar Deus no grito, né? Como em que se obedeça a palavra do Senhor? Obedecer é mais do que sacrificar. Eu estou jejuando, estou sacrificando. Olha, obedecer vale mais do que jejuar. Vale mais do que jejuar. Sacrificar. Aqui, 22. Como em que se obedecer a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Sacrifica sem comer 3, 4, 5 dias, mas depois continua pecando, desobedecendo, não adianta nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender o Senhor, a sua palavra, melhor do que a gordura de carneiros. Amém. Vamos ouvir o irmão Tiago cantar o hino com conjunto e vocês se assentam. Olha, essa noite nós vamos só ler a Bíblia, tá? Só ler a Bíblia. Você já abre a sua Bíblia aí, em 2 Crônicas 26. Enquanto eles cantam, você abre a sua Bíblia, em 2 Crônicas 26. Vocês vão me dar um tempinho a mais hoje, que eu preciso no mínimo 1h20 minutos, por aí. Me dê um tempinho. Nós vamos falar sobre orgulho. Nós vamos matar esse bichinho hoje. Vamos dar umas pauladas nele hoje, para andarmos mais livre dele. Amém? Vamos dar umas pauladas nesse bichinho chamado orgulho. E as pauladas eu preciso pelo menos 1h20. Vamos lá, irmão Tiago e o conjunto cantando. Pai, eu preciso de ti. Diga para ele assim, Pai, preciso de ti. Fala com a alma. Pai. As irmãs não falam não. As irmãs não precisam não. As irmãs precisam também. Os irmãos também precisam. Precisa. Quando o pastor fala, é Deus falando, gente. Se nós não crermos assim, nós estamos perdidos. Pai, eu preciso de ti. Amém. Vamos cantar. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Pai, preciso ouvir tua voz. Pai, falando ao meu coração, meu Pai. Pai, minha alma está angustiada, muitas são as pedradas, meu Pai. Segure e não me deixes cair. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo,
alma está angustiada. Pai, sinto-me mais confiante, meu Pai. Pai, tua voz alimenta minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai, fale comigo, fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Como é bom ouvir a tua voz falando comigo. Como é bom ouvir a tua voz falar comigo. Oh, que privilégio, irmãos, se nós soubéssemos agradecer mais. Quanta gente morrendo por falta de ouvir a voz. Amós, capítulo 8, verso 11. A Bíblia diz que no fim dos tempos as pessoas correriam de norte a sul, de leste a oeste, buscando ouvir a palavra de Deus e não encontraria. E nós estamos nesse tempo. É raro ouvir a voz de Deus. Mas você está ouvindo. Você foi predestinado para ouvir. Oxalá sermos mais agradecidos. Senhor, eu estou na tua presença ouvindo sua voz. Voz de Deus, ela amolece coração duro. Ela nos educa, ela nos põe nos trilhos do arrebatamento. Nos trilhos do arrebatamento. Irmão Moisés, fiquei tão feliz de te ver hoje de manhã orando aqui no altar. Você é meu amigo. Logo eu quero te ver sendo batizado. Você já batizou ou não? Eu quero te ver sendo batizado logo. Você é um menino bom. Você é um menino bom. O pastor fica feliz de ver a igreja entrando na coisa. Que o maior desejo do pastor é ver o povo entrando na coisa. Esse é o maior salário. É o maior salário que o pastor tem. Não é dinheiro, mas é ver o povo entrando em Cristo. Entrando em Cristo. Você quer ver seu pastor orgulhoso? É isto. Como eu vi hoje de manhã, o Moisés, o menino, não é nem batizado, mas aqui orando no altar. Que lindo, que lindo, que lindo. Deus abençoe. Mas vamos falar sobre orgulho. Eu fui no dicionário, busquei algumas coisas sobre orgulho. Orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor. Satisfação com o valor próprio humano. Com a própria honra, meu valor, minha honra. É um sentimento egoísta. Admiração pelo próprio mérito. Se torna orgulhoso pelo seu próprio mérito. Eu sou bom porque eu fiz isto, fiz aquilo. Essas coisas são oriundas do orgulho. Do orgulho. Jesus
e tinha mais mérito do que qualquer homem que pisou na terra, mas você nunca vê ele manifestando orgulho. Orgulho, sentimento egoísta, admiração pelo seu próprio mérito, excesso. Você tem que amar assim, mas em excesso se torna orgulho, se torna hedonismo, que é amor próprio. Essas mulheres artistas de cinema, muitas nem casam, arruma cachorro, coisa, né? Isso é hedonismo, amor próprio, não quer toque com um homem, com outro, elas mesmas se satisfazem. Sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, são derivados do orgulho. E nessa noite nós vamos dar umas pauladas nesse orgulho, para ele ir embora, não ficar em nada dele em nós. Em nada dele em nós, amém? Vamos começar aqui com o orgulho do rei Uzias. Nunca existe um mal sem ter uma causa. O diabo é terrível, ele pega boas obras nossas e trabalha. Você é bom nisso, você fez isso aí, tá vendo? Ninguém sabe fazer igual você. E aí o que faz disso? Desenvolve um orgulho em nós. E a Bíblia diz que o orgulho não entra no céu. A única coisa que vai entrar no céu é amor, humildade. Uzias reina e prospera, capítulo 26, 2 Crônica. Eu vou ler só a Bíblia, viu? Vou ler só a Bíblia. Eu lembrei lá do pastor Ivaldo, ele conta, um dia ele estava pregando na igreja de Bonfinópolis, e tinha um bêbado lá, e o bêbado não conhecia a mensagem, e entrou lá, assistiu o culto. E o pastor Ivaldo, como todo pastor, nós somos carteiros do irmão Brana. Nós não trazemos mensagem nova, a mensagem que nós trazemos é do 7º anjo. Aqui, acolá, nós lemos a Bíblia como nós vamos ler hoje, mas é baseado nas mensagens. Você não precisa pegar a mensagem e ler para dizer que aquilo é do irmão Brana, que o irmão Brana ensinou, mas você entende que o irmão Brana falou sobre aquilo, não é? E o pastor Ivaldo, lendo, falava ali a Bíblia, e depois pegava a mensagem do irmão Brana e o bêbado lá. Deixa esse livrinho para lá. E o pastor Ivaldo deixava, ao terminar de ler, pegava a Bíblia, e depois terminava de ler a Bíblia, pegava a mensagem de novo, o bêbado dizia, já vem ele com o livrinho de novo. Não sabendo ele que esse livrinho é que nos tirou de tanta bobagem, de tanto orgulho, tanta bobagem. Graças a Deus por esses livrinhos que o 7º anjo deixou para nós, não é? Vamos ver o rei Uzias, capítulo 26 de 2 Crônica. Eu quero que todo mundo que tem Bíblia, abra sua Bíblia e leia comigo. Isso é uma mensagem que quando você lê, te ajuda mais do que só ouvir. Se seu vizinho tem Bíblia, leia na Bíblia dele, se você não trouxe a sua. Rei Uzias era um homem bom, trabalhador, honesto, foi próspero no reinado, começou a reinar com 16 anos, menino jovem. Porém, como todo ser humano tem seu ponto fraco, seu elo fraco, o rei Uzias, no final da vida, manifestou seu elo fraco. Nós, aqui hoje, nesta noite, ao ler a biografia desses homens, por isso que eu peço que cada um abra sua Bíblia e leia também, para você ver a coisa que é séria. Ao ler a biografia desses homens, devemos tirar mensagem prática para nós e dizer, Deus, como esse fulano errou, não me deixa errar não. E deixa acertar como ele acertou em alguns pontos. Mas quando ele erra, não me deixa tomá-lo como meu exemplo, não. Isaías, o profeta Isaías, conviveu na casa do rei Uzias. E admirava demais, que Uzias era um homem sincero, honesto. Isaías admirava e chegava a idolatrar o rei Uzias. Mas até, Isaías capítulo 6, depois você leia. Até que o rei Uzias morreu cometido de lepra por causa do orgulho,
E Isaías entrou no templo, na casa do Senhor, e descobriu que ele era um homem impuro. Impuro, porque ele tinha pegado o espírito de quem ele estava associado. Ele tinha pegado o espírito de orgulho, como seu chefe, Uzias. E aí ele teve humildade de pedir Deus vir com Atenas, com fogo para purificar ele, e Deus o ouviu, aí fez dele um homem limpo. Limpo. Falamos aqui agora à tarde com os jovens sobre o problema da influência de amizade. Isaías teve essa amizade com o rei Uzias, criado na casa dele, só que no final isso trouxe bênção, porém no final trouxe maldição, porque o rei Uzias desviou e Isaías foi atrás. Mas vamos aqui, capítulo 26 de 2 Crônicas, vamos arrancar lição para mim, para você, para todos nós. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fizeram rei em lugar de seu pai Amazias, que tinha morrido, né? Então edificou Uzias, edificou a Elade, e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Até aí tudo bem, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Preste bem atenção nas colocações. Enquanto buscava ao Senhor, Deus o fez prosperar. Não pense você que você vai prosperar espiritualmente se não buscar ao Senhor. Verso 6, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gade, e o muro de Jabné, e o muro de Asdote, e edificou cidade em Asdote, entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os árabes que habitavam em Gurbaal, contra os meunitas, e os amonitas deram presentes a Uzias. E o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Cuidado com a fama. Acabamos de falar agora há pouco, 3 coisas têm derrubado grandes homens de Deus: fama, dinheiro e mulher. Billy Paul, falando do seu pai, disse: uma das coisas lindas que eu achei no meu pai foi quanto mais Deus o usava, mais humilde ele se tornava. E Deus me dê disto, diga: Deus me dê disto, me dê disto, nunca me deixe envaidecer com dom. Quanto mais dom, mais humilde eu quero ser, que apareça Jesus, não eu. Verso 9, também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. Veja que exército grande ele tinha, né? 2.600 era só os chefes, fora o pelotão. Verso 13. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, é muita gente, que fazia guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos.
E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudo, lanças e capacetes e couraça e arca, até funda para atirar pedra. Tudo bem, até aqui ele foi prudente e fez o papel de um homem valente, guerreiro de Deus, né? Até aí tudo bem. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção, da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres dos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Veja, quando você é humilde, trabalha e põe seu coração na coisa, Deus te ajudará. Deus não nega a sua palavra, irmãos. Quando você faz da sua parte, pode ficar descansado que Deus fará da parte dele. Davi disse: eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar e nem sua descendência passar fome. Agora vamos ver o outro lado de Uzias. Depois de tantos anos, reinou, tantas coisas boas ele fez, a fama dele cruzou os mares. Agora vamos ver, depois que ele ficou famoso, como foi o equilíbrio dele. Foi Kennedy, o grande presidente Kennedy, ele deu uma frase uma vez que eu nunca esqueço dela. Ele disse: você quer conhecer o homem? Dê poder para ele. Quer conhecer quem é o homem? Dê poder para ele, para ver a conduta dele com o poder. Se ele vai permanecer humilde ou se vai se tornar arrogante. Homem, você não conhece ele enquanto você não dá poder para ele. Dá poder para ele, você vai se conhecer melhor. Que Deus nos ajude a permanecer humilde com esta palavra. Uzias com grande poder e com grande fama agora. Vamos ver como que ele se conduziu com esta fama que cruzou os mares. Vamos ver como ele se conduziu. Verso 16. Mas havendo-se já fortificado, veja aqui, ó, humilhou o seu coração. Está escrito assim? Como é que está escrito, irmãs? Eu quero que minhas irmãs me ajudem, viu? O que ele fez? Exaltou-se o coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Por quê? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Se tornou grande, que ele era famoso, e quis fazer coisa que não era de rei, era de sacerdote fazer. Queimar incenso não era de rei, coisa de rei era administrar a pátria. E queimar incenso, coisa espiritual, não era de rei, era coisa do sacerdote. Não te metas em coisas que não está determinado para você. Faça aquilo que está determinado a você. O irmão Brana repreendeu os homens de negócio, disse: vocês não têm nada a ver com pregar o evangelho. Vocês nasceram para fazer negócio, tudo bem, mas o evangelho não foi para vocês se meter nisso não. Deixa para quem é chamado, como Arão. Se para quem é chamado já não é fácil, principalmente para quem não é chamado. Porque se envaidece tanto e pensa que porque é abençoado na vida material, pode também ser chefe. No mundo hoje está desse jeitinho. Procura os pastores lá para ser aprovado, para ser pastor da igreja A, ou B ou C. São todos renomados de dinheiro, os homens mais ricos, e tem os ombros. Lembra de Saul? Eles não escolheram um simples homem para ser rei deles, ser pastor deles. Escolheu um homem de ombros mais alto do que é todo, mais bonito, para ser o pastor de Israel, e quebrou a cara com aquilo. O profeta diz: procura um homem velho, um homem experiente, que seja humilde. Não vai procurar esses meninos novos, cheios de vaidade, não vai dar certo. Mas aqui estava o rei Uzias, que achou-se que tinha condição, era para ele aquele ministério. Gente, a grande vitória nossa, irmão Zé, é você mesmo. Irmão Zé está barbudo, você ficou feio, viu? O barbudo é feio. Corta essa barba, barbudo fica feio. Mas a grande vitória nossa é descobrir o nosso lugar.
A grande derrota, você pode ler na Bíblia, não é só Uzias não, tem muitos outros. É fazer coisa que nós não fomos chamados. Você não terá sucesso naquilo. Você não terá sucesso. Você vê os homens de sucesso na Bíblia, espiritualmente falando, eram homens simples, sem aparência, porém homens chamados por Deus para aquele fim. Não pense que você tem um dom, como Uzias tinha dom de administrar, que você tem dom para ser sacerdote. É diferente uma coisa da outra. O maior problema de Deus, escreva isso com letra de ferro na sua Bíblia. O maior problema de Deus com os seres humanos hoje é mantê-los assentados quietos no posto do seu dever. Seres humanos, sempre um quer tomar a bola do outro, quer puxar o tapete do outro, quer fazer o serviço do outro, quer fazer coisa que não é chamado. Por isso que o mundo está nessa baderna, porque está tudo fora de ordem. Aí eles pegam aquele técnico de futebol, experiente. Brasil perdeu. Não estou elogiando o Brasil, jogo de bola não, gente. Não estou elogiando não, estou só fazendo uma aplicação. Mas agora pegaram um técnico mais experiente, o técnico pegou os jogadores e disse: olha, seu lugar é aqui na ponta esquerda, seu lugar é na ponta direita, seu lugar é centroavante, seu lugar é ali. E os jogadores acataram, e até hoje o Brasil está ganhando, né, suas disputas. Porque trabalhando de acordo com a palavra de um homem experiente. E o homem experiente espiritualmente para nós é Jesus Cristo. Se nós trabalharmos segundo a experiência que Ele passa para nós, nosso time não vai perder. Nosso time vai marcar gol no diabo, gol em Satanás. Sacerdote, vendo aquela loucura de Uzias, arrogância, soberba, orgulho, que foi bem sucedido na vida material, pensou que espiritual ele tinha direito de mexer. O sacerdote chegou lá no verso 17. Você está lendo na Bíblia, não está? Sim ou não? É na Bíblia. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Sacerdote não é uma coisa rala, ele tem autoridade de Deus. Pode ser rei, pode ser monarca, governador, precisa chamar a atenção, ele chama. Se ele é homem de Deus, ele chama. Agora, se ele não é homem de Deus, ele passa a mão nas costas e diz: não, pode fazer. O senhor patrocina nossas reuniões, o senhor que patrocinou nosso tabernáculo. Por isso que o tabernáculo de Deus, a igreja de Deus, não pode ser patrocinado por ninguém. É patrocinado pela igreja. A igreja local é que constrói a igreja com seus dízimos, suas ofertas. Nada de irmão fulano, de que é o irmão fulano que deu. Não, isso faz é promover e estraga ele. É a igreja, igreja em peso. Então eles eram sacerdotes valentes, entrou lá após Uzias com o incensário na mão, verso 18, e resistiu ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Isso é serviço de sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, sai daí, rapaz. Aí não é seu lugar não. Falando para um rei, hein? Um rei que tinha bagagem. Mas o sacerdote era a boca de Deus. Irmão, se nós acreditar mais nisso, nós vamos ter mais sucesso. O problema nosso é que fala, é o Adalto, é o Adalto que está falando. Aqui não tem Adalto não, aqui tem ofício de Deus. Feliz de nós em respeitar o ofício de Deus. Mas o rei Uzias pensou que era o Azarias. É o Azarias que está falando, não vou respeitar Azarias coisa nenhuma. Passar por cima do Azarias.
não sabendo que Azarias era sacerdote de Deus. Nós tropeçamos no vaso de carne, é por isso que somos mal sucedidos, ao desrespeitar a Deus. E Deus usa teofania, vasos de carne. Então o sacerdote Azarias, é Azarias mesmo, não é? Azarias com os outros chegou lá e disseram para Uzias: saia daí, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que é descendência de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Tem coisa que você faz por tema, mas aquilo não é para te honrar, aquilo vai te desgraçar sua vida. Você teima com Deus, pensando que você está brincando com pessoas, Deus está por detrás daquilo, viu? Eu nunca vi, vai fazer 50 anos que eu sou batizado nessa mensagem, eu nunca vi prosperar espírito que rebela contra o Espírito de Deus, contra o ministério verdadeiro de Deus. Nunca vi, não prospera. Outro dia eu fiquei sabendo que tem uns difamadores que vai abrir uma obra em Goiânia, uma grande obra, dizendo que vai arrebentar lá. Eu disse: olha, pode ficar tranquilo, isso não vai para frente de jeito nenhum. Não é que o reverendo lá ficou velho, mas o Espírito Santo não está velho, não. Eu nunca vi espírito errado prosperar onde Deus tem começado. Isso eu falo lá em Goiânia porque eu respeito, e falo aqui também. Toda arma preparada contra ti não prosperará, disse Deus. Nós não temos que estar advogando a nós mesmos, não. Fique no posto de dever, que Deus pelejará por você. Fique no posto de dever, que Deus pelejará e vencerá por você. Você não tem que ficar com medo do inimigo, não. O inimigo é menor, nosso Deus é maior. Você crê assim? Eu creio desse jeitinho, viu? Eu creio desse jeitinho, viu? Não importa quanto meu pai já me bateu, mas eu creio no ministério do meu pai. Não vem Satanás querer falar bobagem para mim, não. Onde nós paramos? Agora é o 19. Depois do sacerdote repreender o rei Uzias de fazer aquilo, então Uzias se indignou. Aí que foi o fracasso dele. Se indignou contra o sacerdote, pensando que estava indignando contra o homem. O sacerdote Azarias. Aí foi a desgraça de Uzias. Tudo que ele fez, não sei quantos anos demorou, ele começou com 16, sei lá quantos anos ele estava aqui, mas tudo que ele fez durante esses anos todos que nós lemos aqui até agora, foi jogado por terra agora, por ele dar lugar ao orgulho. Não importa tanto de coisa boa que você fez na vida, mas se você der lugar a espírito errado, aquilo de bom que você fez fica tudo anulado. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos mantenha humilde. A maior arma do vencedor é a humildade, não é o orgulho, não. Verso 19, então Uzias se indignou. Em vez de se humilhar, dizer: eu dei um passo errado mesmo, isso não é tarefa minha, isso é tarefa sua, me perdoe, 1000 vezes perdão, tenha piedade, ora por mim, faça um sacrifício a meu favor, eu estou fora do meu lugar. Mas ele indignou, porque ele estava cheio de si, era famoso, sua fama correu, atravessou até as fronteiras do país, orgulho. Ai. Vamos ler orando, dizendo assim: Deus, tem piedade de mim, livra-me disto.
verso 19 nós estamos, né? Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote. Na hora saiu aquela bolha na testa dele, lepra. Na presença do sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, porque o leproso não podia estar misturado, porque lepra é doença contagiosa. E até ele mesmo se deu pressa de sair, visto que o Senhor o ferira. Deus feriu ele à toa? A falha estava em Deus? A falha estava no orgulho. Ele deu lugar ao orgulho. Ao orgulho. Agora qual é o 21? Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso. Teve que mudar até de casa, sair do palácio. Por ser leproso, morou numa casa separada, né? Porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Jotão, antes do tempo, teve que assumir o reinado. Quanto ao mais do sucesso de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Essa foi a história do orgulho do rei Uzias. Levou ele à morte, fora do tempo. Porque eu creio que ele não estava velhinho, não, estava novo ainda. Mombrana disse, Deus te recolhe mais cedo. Deus te recolhe mais cedo. Agora vamos ao próximo. 1 Samuel 13, verso 8 ao 14. Orgulho de Saul levou ele a oferecer sacrifício e perdeu seu reinado bem ali. Saul também, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Vamos lá? Capítulo 13, vamos ler a Bíblia, gente. Isso aqui é uma leitura que edifica a igreja. Esse dia eu ouvi uma irmã dizendo, o pastor não traz visitante. Não, quem gera filho na igreja é o pastor, não é visitante não. Visitante vem para alegrar de vez em quando, mas é o pastor que gera fé de arrebatamento na igreja. Amém. Veja aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 8 até o 14. Saul oferece sacrifício e Samuel reprova. Saul pegou o mesmo espírito de Uzias, mesmo espírito de arrogância, porque ele foi um rei próspero. Saul também foi um rei próspero, famoso até então, mas achou, pôs na cabecinha que devia fazer papel de sacerdote também, oferecer sacrifício. Vamos ler lá? 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 a seguir. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara, e Samuel não chegou, não vindo, porém Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele, espalhava de Saul, porque Samuel atrasou, não chegou, demorou 7 dias para chegar lá no arraial, para oferecer sacrifício. Saul disse, para que nós temos Samuel? Eu sou um homem próximo, sou um homem abençoado, deixa eu mesmo ofereço. Ai, Deus às vezes permite oportunidade para ver nossa reação. Deus permite oportunidade assim, para ver como vamos reagir. Se vamos ficar humildes, esperando o sacerdote chegar, ou vamos tomar a frente e dizer, eu mesmo faço. Deus tenha misericórdia de nós. Com isso nós estamos dando paulada no orgulho, amém? Vamos dar umas pauladas boas no orgulho nessa noite? Amém? Põe aí no título da fita aí, irmão, não sei se pode pôr isso, paulada no orgulho, mas fica meio feio, mas arruma um título aí. Então, Samuel demorou 7 dias, não chegava, né? Saul, no verso 9, então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Saul ofereceu por si.
com suas próprias mãos. Ele era rei, ele não era sacerdote. Verso 10, sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E agora? E agora, Saul? Chegou o sacerdote, o profeta. E você oferecendo aí, você é sacerdote? Chegou Samuel, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Ô irmão, pai do senhor, irmão, ó, tá uma benção aqui. Eu já ofereci até sacrifício, irmão, ó. Irmão Samuel, irmão Samuel, você demorou, mas não fez muita falta não, eu já ofereci o sacrifício. Creio que Samuel olhou para ele debaixo do óculos assim, e disse: rapazinho, você está dizendo paz? É maldição que cai sobre você. Onde eu parei? Agora é o 11. Então disse Samuel para Saul: que fizeste? Que fizeste? Você está pensando que você engana a Deus, Saul? Com sua vaidade, com seu orgulho? Você não viu o que você fez, não? Isto era chamada sua, ministério seu? Não podia me esperar 7, 10, 20 dias? Que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, você demorou a chegar, o povo começou a ir embora, a reunião ia acabar, foi embora quem estava predestinado para ir embora, pessoas apressadas, que não pode esperar um culto terminar para ir embora, não tem paciência. Eu quero ver lá no inferno, você vai sair, escapar lá das chamas. Aqui você vai embora a hora que você quer, mas lá no inferno não tem lugar de você sair não, sai de uma chama e entra noutra. Você não pode suportar a palavra um pouquinho mais? Gente, é tempo de ganhar tempo. Porquanto, Saul diz: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, Saul disse, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E violentei-me e ofereci holocausto. Senti apertado, que os filisteus estavam vindo para guerrear. Então você não chegava, demorou. Eu senti na obrigação de oferecer holocausto para não perder a batalha. Quer dizer, é você que vai ganhar a batalha, Saul? A batalha não é nossa, Saul, a batalha é de Deus. Você não vai ganhar a batalha por vontade, por experiência própria, não. Se Samuel atrasou, tudo é programa de Deus, é para Deus testar seu coração, Saul, para ver se você ia ser humilde e esperar Samuel. Mas você não foi. Sabe o que Samuel falou para ele? Verso 13, então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou? Porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre, se você fosse humilde e esperasse. Deus tinha confirmado agora teu reino. Porém, verso 14, porém agora não subsistirá teu reino. Morreu bem aí. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo seu coração. Quer dizer, outro rei vai assumir seu lugar. Viu, Saul? E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. Deus já te substituiu, Saul. Sabe, aquilo pegou um espírito maligno sobre Saul, daquele dia em diante ele não teve paz mais. Um espírito maligno começou a atormentá-lo. Vamos ver lá ainda em 1 Samuel, capítulo 16, versos 14 e 15. Vamos, olha só a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, versos 14 e 15. Samuel não aceitou a realidade, mas a realidade, queira aceitar ou não queira, ela vem. Você quer aceitar o castigo ou não quer aceitar o castigo, vem. Vem mesmo. Não tem bom nisso não, irmão. Eu não sou bom nisso, você não é. Se não obedecer, todos nós teremos que sofrer as consequências de nossos erros. Como os jovens falaram agora há pouco aqui. Veja, 1 Samuel 16, 14 e 15. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, que o diabo só chega quando o Espírito Santo sai. Se retirou de Saul,
e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Aí vem os espíritos e diz: o Espírito de Deus é mau e bom, porque está escrito na Bíblia que veio o espírito mau da parte do Senhor para assombrar Saul? Não, o profeta responde: é porque todos os espíritos estão submissos a Deus. Espírito mau não pode nem mexer com o dedo sem que Deus permita. Você já leu na Bíblia quando Deus estava reunido com seus servos, seus anjos, seus seres no céu, o diabo chegou para pedir permissão para ir lá tocar em Jó, para ir lá tocar em Acabe, para os profetas de Acabe sair mentindo para Acabe, para ir para a guerra de Ramote Gileade? Espírito mau só age se Deus permitir. Por isso está escrito: espírito mau da parte do Senhor, autorizado pelo Senhor. Então o rei Saul perdeu a paz. Espíritos maus da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Ele se tornou um rei assombrado, um rei perturbado, um rei sem paz. Isso tem acontecido contigo? Tem acontecido contigo? Vamos ler refletindo. Se tiver acontecido contigo, é hora de ir no altar para livrar desses espíritos. É desobediência que você praticou em algum lugar na vida. É o altar que espanta esses espíritos. Vamos, nós estamos lendo, refletindo. Aí vem o verso 21. Para que os espíritos maus ser afugentado de Saul, teve que chamar lá na casa de Jessé o menino de Jessé que tocava harpa, para tocar harpa para Saul, para expelir aqueles espíritos maus. Veja o verso 21, ainda de 1 Samuel 16. E assim Davi veio a Saul, foi chamado, né? Chamou lá na casa e veio Davi. E esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Saul, a primeira mão, amou a Davi, não sabia que Davi seria o sucessor dele. Quando Saul descobriu que Davi era o sucessor dele, passou a odiar. Mas até ele descobrir, ele amava, tinha ele como filho. Verso 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio. Você vê, irmã Lídia, que nota que a senhora dá para o conjunto, de 0 a 10? Eu dou 10, pode dar? Está cantando bonito, não está? E isso expulsa espírito mau. Quantas pessoas são libertadas ao ver esse conjunto cantar, cantores cantar, tocar? Sentia falta de tocador de violão hoje. Vai aparecer sucessor, se começar a faltar, vai aparecer sucessor no violão. Nós só temos um violão e um baixo. Não brinca com Deus não, que a obra de Deus é séria, viu? É séria. Veja, sucedia que vinha, Davi tocava, da parte de Deus vinha sobre Saul, o espírito mal saía, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Enquanto Davi desfolhava aqueles dedos ungidos. Por isso, para tocar você tem que estar ungido, para cantar você tem que estar ungido, que você tem que saber disso, que isso expulsa espíritos maus. Enquanto você canta, enquanto você toca, enquanto você prega, enquanto você louva, expulsa espírito mau, o diabo não entra. Oh, Davi de Deus, você é um Davi de Deus. Mas Saul, endemoniado como ficou, espírito mau, ele se levantava contra Deus e até contra os sacerdotes. Abra sua Bíblia também, 1 Samuel 22, versos 18 e 19. Sabe o que ele fez com os sacerdotes? Sacerdotes. Veja a coragem de Saul. Veja onde ele foi parar espiritualmente diante de Deus. Veja onde Saul foi parar. Saia do caminho de Deus para ver onde o diabo vai te colocar. Ele vai te colocar num tédio. Saul, a vida dele virou um tédio. Até que por fim ele próprio
se lançou contra a espada para suicidar, que a vida dele perdeu o prazer. Vida em desobediência não há prazer. Deus não responsabiliza por mim, nem por você, fora do nosso posto do dever. Como mulher, como marido, como crente. Veja a raiva de Saul. Ele foi tão endemoniado começou por quê que esse espírito pegou ele? Por quê? Oferecer sacrifício no altar quando não era ministério dele. Aquilo era ministério para sacerdote. O profeta Samuel disse: hoje o reino saiu de suas mãos e Deus já elegeu outro para ficar no seu lugar. Veja, por causa de uma coisinha, mas por causa de uma coisinha boba dessa. Boba? Deus zela por coisas minúsculas. Você pensa que aquele lá é um pecadinho, pecadão? Não tem pecadinho, pecadão, não. Tudo é pecado. Deus é sério. Deus é sério. Veja o ódio que desenvolveu Saul. 1 Samuel 22, 18 e 19. Então disse o rei Saul, a Doeg. Doeg era um servo forte, guerreiro dele. Vira-te tu e arremete contra o sacerdote. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho, aquela batina, né? Também a nobre cidade destes sacerdotes, aquele Doeg, com seu exército, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até a mama, os meninos de mama até os bois, jumentos e ovelhas, e passou o fio da espada. Tudo por ciúme. Saul desenvolveu um ciúme, que todo mundo era contra ele, e até o sacerdote era contra ele, e desenvolveu um ciúme terrível, um complexo. Complexo mata, gente. Se há um espírito do inferno que mata, que destrói uma pessoa, uma família, é complexo. Saul permitiu esse complexo pegar ele, sendo que todo mundo gostava dele. Não gostava, era do erro dele. Ele podia se humilhar diante do povo, ajoelhar e pedir o povo para orar por ele, que ele tinha transgredido. Mas ele fez isso? Foi odiar o povo. Matar 85 sacerdotes. Gente, isso é coisa pouca. Às vezes você diz: eu não faço isso. Você não mata com a faca, com tiro, mas você mata com a língua, falando mal. Você está na mesma condição de Saul, viu? Quando você faz isso. Quando você faz isso, você está na mesma condição de Saul, falando mal do sacerdote. Não brinque com Deus não, gente. Deus é sério. Vamos mais aqui. Nós estamos em Samuel. Agora segundo Samuel, Saul matou o sacerdote. Agora é Daniel. Vamos para outro, Nabucodonosor. Daniel 4, 23 ao 37. Daniel capítulo 4, 23 ao 37. Vamos ver aqui Nabucodonosor. Foi outro homem próspero, rico, bom administrador, trabalhador, até que deixou o espírito de arrogância tomar conta dele. Irmão, o Billy Paul comenta, é verdade. É difícil Deus usar um homem e ele permanecer humilde. É difícil. Mas nós, sabendo disto, vamos pegar um porrete e matar o orgulho e dizer: Deus, eu quero estar ao pé da cruz 24 horas por dia, porque eu nada sou. Daniel capítulo 4, verso 25 a seguir. Nabucodonosor, rei próspero. Você veja que a prosperidade é inimiga. Podia ser bênção, não podia? Porque a própria Bíblia diz que o cristão é próspero, materialmente falando. Malaquias 3 diz, e outras escrituras. Mas na maioria das vezes a prosperidade se torna maldição quando a pessoa não sabe administrar ela. Em vez de se tornar bênção, pessoa humilde, simples. Nós temos lá em Goiânia um diácono, que eu já falei para ele mesmo, falei: irmão, eu te admiro,
irmão Zé do Carmo. Ele tem uma fazenda maravilhosa, boa, e gado, mas ele tão humilde que se você montar nele, deixa você montar nele. Tão humilde. É uma raridade, mas existe ainda na terra. Existe na terra. Gente, você nunca perde por ser humilde. Você nunca perde por ser uma pessoa humilde. Você pode ser um engenheiro, um advogado, mas se for humilde, você é bem quisto na sociedade. Ninguém gosta de pessoa arrogante. Mas Nabucodonosor deixou esse espírito de orgulho pegar ele. Vamos ler lá? Daniel 4, verso 25. Serás tirado de entre os homens. Primeiro aqui você vai ver aqui no verso 16. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, 7 anos. Por 7 anos ele recebeu um coração de animal, e foi pastar pasto no meio dos animais, tudo por causa do orgulho. Planta, colhe, e a colheita é mais ruim do que a planta. Plantar até que é bom plantar, um namorinho, tomar uma cervejinha, é gostoso, né? Você fica alegrinho, fumar um cigarrinho. Plantar é bom, mas eu quero ver na tempo da colheita, se você vai achar bom. Você vai achar bom a colheita é pesada. E assim foi o Nabucodonosor. Primeiro recebeu uma mudança de coração, recebeu um coração de animal e foi para o mato. Verso 25. Serás tirado dentre os homens a tua morada, será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado de orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, quer dizer, 7 anos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Até que você se humilhe, Nabucodonosor. Você vai pastar capim junto com os animais por 7 anos. Oh Deus, me livre de ser um Nabucodonosor da vida. Amém, irmãos? Vamos dizer isso. Senhor, livre-me de ser um Nabucodonosor da vida. 26. E quanto ao que foi dito que deixassem o trono com as raízes, da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina, Nabucodonosor. Depois você for purgado, esbagaçado, e reconhecer que o céu reina, aí o trono voltará para ti. Mas enquanto você não for purgado, não voltará não. 27. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Todas estas outras coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Orgulho. Ainda estava a palavra na boca do rei, a palavra da arrogância, né? Quando caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. E cabode, né? Igual Israel. Passou de ti o teu reino. Aí você diz: por que eu não tenho mais gozo da salvação? Por que eu não sinto mais prazer em ler a Bíblia? Por que eu não tenho mais alegria do Espírito? Eu era um homem tão inspirado, cantava, levantava de madrugada e orava. E agora eu não tenho mais inspiração. Todo porque tem uma razão. Ombrana disse na mensagem: esteja certo de Deus, volte, revire as pedras e descubra onde você errou e procure te consertar com Deus. O problema é que nós não fazemos isto.
E aí caímos numa apostasia, como Nabucodonosor, como Saul, como o rei Uzias. Apostasia. Aí cantamos igual Urutau. Foi a paz. Não tem paz mais. Sou um homem atribulado, igual Saul. Espírito mau, como é que fala? Acabamos de ler agora. Atormentava ele. Espírito mau atormentava ele. Pastor, estou com o espírito mau me atormentando. Leia lá onde lemos sobre Saul. Por que te atormentou? Porque você desfez da palavra de Deus em algum lugar. Juízo vem temporariamente. Onde eu parei, irmão? Me diga aí. Agora é o 32. E será a Deus sentenciando a sentença para Nabucodonosor. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, quer dizer, 7 anos, sobre a ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Aí vem o ciúme. Por que Deus abençoa o fulano, não me abençoa a mim? Deus dá a quem quer. Fique com aquilo que Deus te deu. Não queira fazer aquilo que Deus não te deu, não. Deus não deu para Saul ser sacerdote. Mas ele quis ser. E foi a desgraça dele. 33. Na mesma hora, quando Deus disse essa sentença para ele, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois. Foi para o pasto. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, como os animais lá no pasto. Até que lhe cresceu pelo como pelo de animal, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Cunhudo, unhona grande, peludo, bicho feio, hein? Bicho feio. 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Ô irmão, precisamos levantar nossos olhos ao céu e reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Reconhecer que somos pó. Meros homens é que somos. Fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo. Está vendo como que Deus é bom? Edinho, está vendo como que Deus é bom? Depois de 7 anos, Nabucodonosor sendo tão arrogante, tão mau, mas depois de 7 anos ele levanta os olhos para o céu e começa a dizer: Deus, só Tu és Deus. Deus ainda intercede e desce e ajuda Nabucodonosor. Como que Deus é bom, gente? Esse Nabucodonosor sou eu, é você, somos nós. Quantas vezes nós ferimos a Deus, colhemos, mas depois, através do nosso arrependimento com lágrimas no altar, Deus envia o Espírito Santo e nos traz de volta aquele alívio, aquele perdão. Foi o que Ele fez com Davi no Salmo 51. Gente, nosso Deus não é mau, não. Eles dizem: Deus é mau, Ele vai destruir o mundo. Isso é mentira, Deus não vai destruir o mundo, não. Quem destrói o mundo é o homem. Cadê a fauna? Quem destruiu a fauna foi o homem? Foi Deus? Foi o homem. Homem com seu ego para derrubar as matas, e arenou os rios, acabou os peixes, jogando remédio nas plantações, e o veneno entrou dentro das águas, descendo na chuva, matou os peixes. E hoje você pode pescar que só molha a linha e não pega nada. Eles têm escrito nos caminhões, os caminhões têm escrito assim, vários caminhões: está nervoso, vai pescar. Eu digo, se eu for pescar, aí que eu fico nervoso mesmo, porque fica molhando a linha, não pega, não tem peixe, acabou. Mataram tudo com veneno, com agrotóxico.
Mas veja o 37. Mas no fim daqueles dias, todo início tem um fim. 34, né? 34. Hoje chegou o fim da sua calamidade, irmã. Hoje chegou o fim da sua calamidade, irmão. Você crê nisso? Você pode aceitar isso? Para Nabucodonosor chegou um fim da calamidade dele. Mas no fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Ou seja, tornou a se tornar humano de novo. Humano, humilde. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. Olha onde ele foi entender, hein? Entendeu isso? Todos os moradores da terra são nada. E segundo sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazer, que fazes. Sim, somos nós, somos esses moradores da terra. Ensinar a Deus o que fazer? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Ele é ensinar a Deus. Ó Deus, o Senhor não é um só não, o Senhor é 3 pessoas, viu? Vamos criar a doutrina da Trindade. Ó Deus, batismo não é nome de Jesus não, é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, viu? Vamos ensinar nossas igrejas assim. Senhor Nabucodonosor, Deus vai fazer você pastar capim para você entender que verdade é Deus, mentira é o homem. Vai! Tem 3 anos e meio vindo aí de grande tribulação. Isso é pior do que pastar capim no mato. É pior. Grande tribulação é preferir pastar capim do que enfrentar ela, gente. Verso 36, no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento. Volte para mim. Você lê o Salmo 51, Davi orando. Volte para mim a alegria da minha salvação. E aqui Nabucodonosor dizendo, voltou o meu entendimento. Ou seja, voltou a alegria da minha salvação. Voltou meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Depois que ele se humilhou, sua glória foi aumentada. Oh Deus, ajude-nos a tirar lição para nós nisto, lição prática. Verso 37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele humilhou a mim, porque eu andei na soberba. E foi quando o seu reino foi restabelecido. Mas logo veio seu neto, Belsazar, incrédulo, terrível, beberrão, e fez aquela festa esquisita, roubando os copos que eram ministrados na casa de Deus no dia da ceia, os vasos, e trouxe para a casa dele, e tomava vinho nas suas festas, naqueles copos de ouro, trazido lá do santuário, do templo. Logo ele viu escrito na parede, Menet, Tekel, Farsim, pesado fosse na balança e achaste culpado. Belsazar, porque não aprendeu com o avô dele. Belsazar era neto de Nabucodonosor. Não aprendeu com o avô dele ser humilde. Bombrana chacoalha a nós e disse, oxalá que vocês aprendam com meus erros, que meus erros sirvam de degraus para vocês subirem, não de pedra para vocês sair falando para tropeçar.
Oxalá isso aconteça com cada um de nós. Você fica sabendo que a sua irmã errou, que seu irmão errou, toma aquilo como lição, não para difamação, não papel de difamação, mas tome como lição de se Deus tirar sua mão de misericórdia de mim, eu posso entrar para o caminho daquele ou pior. Deus tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã e de mim também. Essa é a oração que agrada a Deus. Quando Nabucodonosor fez esse tipo de oração, foi restabelecido para ele tudo que ele precisava. Senhor, ajuda nós. Agora, só para terminar, Êxodo 24, 15 a 18. Êxodo 24, 15 a 18. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Está escrito assim: e subindo Moisés a um monte, agora já se trata do povo de Israel, o orgulho deles, a falta de paciência. Lá no primeiro, segundo, terceiro, no quarto degrau da pirâmide, você lê lá, tem a palavra que faz as 7 naturezas do Cordeiro em nós. Cordeiro é Cristo. A quarto degrau é temperança, e temperança quer dizer domínio próprio. Você tem que aprender a te dominar. Dominar seu ímpeto, dominar sua língua, dominar seu mau gênio. Se você quer vencer, aqui se trata do povo de Israel, que não tinha temperança para se dominar. Vamos ler? Êxodo 24, verso 15 ao 18. E subindo Moisés ao monte, o monte é o lugar que ele subia para falar com Deus. A nuvem cobriu o monte, e havia a glória do Senhor sobre o monte de Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, ele ficou lá dentro da nuvem, ele entrou dentro da nuvem, e a nuvem era Cristo. Ombrana fala isso na mensagem Deselar de Deus. Eu quero ler aquela mensagem com a igreja, eu pedi ela em Goiânia, não tem impressa, mas a Martemos vai imprimir ela para nós, e nós vamos ler ela com a igreja, parágrafo por parágrafo. O irmão Brano, naquela mensagem, ele nos desafia e diz: faça como Moisés, não fica falando, pregando sobre a nuvem, entra dentro da nuvem, entre dentro da nuvem, que é Cristo. Uma coisa é pregar sobre a nuvem, outra coisa é entrar dentro da nuvem. Isso é cristianismo, irmão, e nós estamos caminhando para lá, ou você entra ou você fica fora. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Por ele ter demorado tanto lá no monte, o povo de Israel não aguentou esperar. Estava lá embaixo esperando ele, para ministrar para eles. Disse: ó, Moisés é eu creio que Datã e Abirão, que era linguarudo demais, falou palavra de baixo calão. Falou: Moisés é um irresponsável, fica lá 40 dias lá e deixa nós sozinhos aqui. É irresponsável. Eu creio que Caleb e Josué fez calar. Cala a boca, gente, você não sabe o que você está falando. Deus está tratando com ele lá. Fica calado. Mas esse 40 dias que ele ficou lá falando com Deus, deu o que falar para o povo. Sabe por quê? Abra sua Bíblia agora aí, em Êxodo ainda, 32:7. 32:7. Depois você pode ler, versículo, capítulo por capítulo, você vai ler o episódio, mas vamos ler assim, resumidamente. Êxodo 32:7. Então disse o Senhor a Moisés. Moisés estava lá, já fazia 40 dias no monte. Aí Deus, vendo a bagunça do povo lá embaixo, o povo tinha pegado anel, aliança de todo mundo, 2 milhões de pessoas, e tinha Arão, que era um bom escultor, pediu para Arão esculpir um bezerro de ouro, porque o povo não podia ficar sem adorar. Tem que adorar, tem que adorar. Hoje não tem culto, vou na igreja do fulano. Hoje não tem culto, vou na igreja do ciclano. Gente, fique em casa. Você já viu o seu pastor lá? O que você vai fazer lá?
Fique em casa, lendo, ouvindo a fita. A internet tem uns cultos gravados, ouça de novo o culto. Não fica entrando em terreno perigoso que você vai se enredar. Você já viu o seu pastor lá? Para que você tem que ir lá? Eva só caiu porque ficou andando assim, ó, sem Adão. Se ela andasse somente onde Adão andava, ela não tinha caído. E a igreja cai porque fica andando onde seu marido não vai. E o marido da igreja é seu pastor, diz o profeta. Fique no posto do seu dever, que você não vai ser atirado pelo diabo. Então Moisés lá no monte, e Deus que vê todas as coisas, viu o povo lá embaixo na maior baderna, fazendo bezerro de ouro, que não podia ficar sem adorar. Nós não podemos ficar sem adorar, não. Vamos criar uma coisa aí, um bezerro, e vamos adorar ele, enquanto Moisés está para lá, que nós não sabemos se ele volta. Talvez ele morreu lá, talvez ele morreu por lá. Aí vem a voz da razão, da lógica, do orgulho. E Arão, faz para nós aí. Arão era irmão de Moisés, mas o povo pressionou ele, ele foi obrigado a fazer, senão nós matava ele até. Não importa, é melhor matar do que fazer uma coisa errada, Arão. Arão morreu por causa disso, sabia? Arão e a irmã dele morreu por criticar de Moisés e fazer coisa de si próprio, por pressão do povo. Veja lá, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se tem corrompido. Corrompido com deuses, com D minúsculo. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses. Quem falou isso foi o Abirão, o Corel, Datã. Ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Foi eles que tiraram? Foi a denominação que tirou das garras de Satanás? Foi Deus, foi Espírito Santo. Eles atribuindo isso a bezerro. Foi esse bezerro que te tirou do Egito, da escravidão. É a mesma coisa que você falar que a denominação te tirou da escravidão. Quem te tirou da escravidão foi Jesus Cristo. Foi a palavra. Foi Deus. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, para sempre. Amém. Não devemos atribuir nossa vitória a ninguém, a não ser a Jesus Cristo. Verso 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. O homem sem Deus é assim, obstinado. Veja lá no dicionário o que quer dizer a palavra obstinado. Tem gente que pegar correndo aí, o menino do estúdio. Obstinado é uma coisa terrível, significa o sinônimo dela. Obstinado, vocês tiram aí rapidinho, tem jeito? Passou da hora. 32, 7 ao 9, né? Por Moisés passar 40 dias no monte, o povo se rebelou. Gente, se ficou escrito, Paulo pegou isso no capítulo 10 de Coríntios, história de Israel, e Paulo fechou dizendo assim: isso ficou escrito para aviso nosso. A história, começamos com quem? Com Uzias. Depois fomos para onde? Para Saul. Depois falamos sobre quem? Nabucodonosor. E por último Israel. Tudo isso ficou escrito para aviso nosso. Obstinado quer dizer que persiste firme e pertinaz, que não se deixa convencer, inflexível, irredutível, sempre na sua ideia, no seu jeito. Não, Moisés nos abandonou, vai fazer o bezerro aí, Arão. Você é obrigado. É o povo obstinado, forçou Arão a fazer o bezerro de ouro e fez o povo adorar, virar idólatra. Quando Moisés chegou lá, viu todo mundo idólatra, Moisés ficou nervoso, deu lugar ao elemento humano, pegou aquelas tábuas da lei que ele tinha trazido lá do Monte Santo e jogou sobre aquele bezerro para quebrar tudo. E depois Deus deu outro para ele, outras tábuas da lei,
Mas aquelas primeiras Moisés lançou sobre aquele bezerro e disse: morre pelo juízo de Deus. E o fogo acendeu e matou gente queimada lá. Não foi só o bezerro não, morreu muita gente naquele dia. Porque Deus fica irado quando vê nós fazendo coisas que Ele diz para não fazer. Não terás outros deuses, está em Êxodo 20. E quando vê nós adorando outros deuses, Ele fica irado, porque Deus tem ciúmes. Ciúmes. Aleluia. Vamos ficar de pé agora. Deus tem misericórdia de mim. Vamos dizer: Deus tenha misericórdia de mim e nos ajude a colocar em prática o que nós ouvimos. Vamos orar? Irmão Edinho, vem cá fazer oração, vem. Depois de tudo que nós ouvimos, merece uma oração de alma, oração da alma. Senhor, livra-me de seguir maus exemplos, ajude-me a seguir o exemplo correto. Essas coisas ficaram escritas para aviso nosso. Ora, irmão, ora, todo mundo orando. Deus, Senhor Deus, como é bom ouvir a Tua palavra, Deus. Senhor, como é bom ser corrigido pela Tua palavra, Senhor. Deus, nós ouvimos a Tua palavra mais uma vez. Nós estamos gratos, oh Deus, por esse privilégio de estarmos juntos na Tua casa, de sermos corrigidos por Ti. A Tua palavra tem falado no fundo de nossa alma. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor falasse, e o Senhor nos tem falado, Deus. Ó Senhor, nós Te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa, reunidos no Teu nome. Agora nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor cele essas palavras do fundo de nossa alma, Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. É com muita alegria, Senhor, que nós agradecemos a Ti. Ó Deus, Senhor, permita que a Tua palavra desça no fundo de nosso coração, ó Deus, porque nós somos fracos, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia, ó Deus. Nós precisamos do Teu perdão, ó Deus. Senhor, não tire a Tua misericórdia de nós, ó Deus. Nós não somos nada, ó Deus. Nós somos pequenos diante de Ti, ó Deus. Senhor, nós somos Teus filhos, ó Deus. Nós necessitamos do Senhor, ó Deus. Deus, tenha compaixão de nós. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Sela a Tua palavra no fundo de nossa alma, Senhor. Nos dê sabedoria, Deus, para que nós, ó Deus, possamos decidir verdadeiramente a seguir o Teu caminho, a Tua palavra, Deus. Que não fique somente em nossos ouvidos, mas que desça no fundo de nossa alma um arrependimento, um desejo sincero para mudar de vida, ó Deus. Oh Deus, fale com nós, nossos corações, nossas almas mais uma vez. Não só aqui dentro, Senhor, mas quando nós saímos dessas portas para fora, ó Deus, que nós possamos estar ouvindo a Tua palavra em nossos corações novamente, ó Deus.
Oh Deus, continue conosco até o próximo culto, até o próximo encontro, ó Deus. Permita que nós saímos daqui, ó Deus, diferente do que nós entramos, ó Deus. Sele em nossas almas a tua palavra dita nessa noite. Leva-nos em paz até nossas casas. Dê ordem aos teus anjos para que acampe ao nosso redor, para nos guardar e proteger. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus.